Ribeiro Chaves, da Faculdade do Nordeste da Bahia, FANEB, e da professora Gabriela Zelic, representando a Secretaria de Estado da Educação. Convidamos o professor Jonathan Silva Menezes para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, pessoa do professor André Maurício, vice-reitor, e hoje no exercício da reitoria. Eu quero parabenizar a professora Geovânia por esse trabalho, pela preparação, e dizer que estou muito feliz com essa primeira iniciativa e dizer que esperamos que seja uma iniciativa que se prolongue, que a universidade possa fazer, era uma coisa que a gente estava devendo. Eu vou explicar por quê. Eu fui professor do ensino básico durante muitos anos e trabalhei na escola pública e 25 anos na rede pública estadual e trabalhei muitos anos na escola privada. Trabalhei no Colégio Dinâmico, é um dos colégios que eu trabalhei, com turmas grandes. Eu tinha 2 turmas de 7ª série que tinha 60, 70 alunos. E a gente tinha que falar bastante alto para poder contemplar a todos. Num belo dia, início de ano letivo, eu estou lá falando e percebi que havia 2 alunas sentadas à frente que não estavam nem aí para o que eu falava. Eu fiquei incomodado. Eu digo, não estou agradando de jeito nenhum. Já no início do ano letivo, não estou agradando. E aí os alunos perceberam que eu estava assim meio perplexo e tal. Aí uma aluna chegou e disse, professor, elas são surdas, são deficientes. E eu aí, terminada a aula, eu fui conversar com o diretor. Eu digo, Manuel, não tem como eu trabalhar com essas meninas, eu não tenho nenhuma habilidade, nenhum preparo para dar aula a elas. E aí Manuel me convenceu, porque as mães procuraram a direção da escola e pediram para que elas pudessem participar da aula normal. Agora, era um drama, porque, terminada a aula, eu tinha que atender as mães no corredor para poder explicar o que foi que tínhamos trabalhado, como tínhamos trabalhado. E interessante que, de lá para cá, não mudou muita coisa, não. A universidade já tem quantos anos que acolhe... Como é mesmo a expressão politicamente correta, professora Lúcia? Pessoas com deficiências. A gente ainda está colocando no edital de maneira errada. Esse último edital erramos, mas vamos corrigir. Pessoas com deficiência nós já vamos para quase 98... Já temos quase 8 vestibulares que a gente acolhe. E cada curso nosso, a universidade abre uma vaga para portadores de deficiência, pessoas com deficiência. Quando a gente passa dos 60, a gente fica meio bruco. Pessoas com deficiência, não temos tido um êxito de 100% no acolhimento, porque nem sempre nós preenchemos essas vagas. Agora, por exemplo, no Campos Sertão, 4 candidatos já foram contactados e esses candidatos não apresentaram. Nós vamos fazer um novo contato para que, antes da matrícula, eles possam se submeter à avaliação pela junta. Há uma dificuldade sempre muito grande para o preenchimento dessas vagas. Mas fato é que, depois desses anos todos, nós temos em torno de 250 alunos com deficiência, algum tipo de deficiência. O maior número é de alunos com deficiência auditiva. E eu estava lá analisando os dados e a gente percebe que o desempenho não é muito diferente do da maioria. É claro que o desempenho está um pouco abaixo, porque esse aluno precisa de uma atenção maior e a universidade ainda, não é que não tenha percebido, é que ela ainda não construiu
estratégias para que esses alunos possam melhorar o seu desempenho. Mas eu garanto a vocês que esse desempenho, ele, no geral, ele não tem sido muito diferente da média dos nossos estudantes da universidade. E aqui eu incluo cotistas e não cotistas, porque esse desempenho dos cotistas para o não cotistas é muito próximo, o resultado é muito próximo. É claro que quando a gente vai para o CCT, do professor André Maurício, o desempenho cai, é menor desses cotistas. Mas, no geral, a gente está muito próximo da média da universidade. Então, eu parabenizo a professora Geovânia e aqueles que aceitaram os convites para estarem aqui conosco, os professores que se matricularam, 32 professores, que, para mim, foi um número muito bom, porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande do professor declarar que ele precisa se capacitar para o seu desempenho na sua profissão. Então, o número foi muito bom, teremos aulas presenciais, teremos videoconferência, um curso que está muito bem preparado, e a nossa expectativa é que a gente possa produzir mais. E para o futuro, Gel, a gente estender esse espaço não apenas para o professor da Universidade Federal de Sergipe, mas para professores de outras escolas, inclusive do ensino básico. Porque aquilo que eu senti lá em 1988, lá no Colégio Dinâmico, não mudou nada, acredito, ou muito pouco, em termos de qualificação do professor. Parabéns àqueles que vão participar, os professores que se inscreveram e que tenham um bom êxito nessa empreitada. Anunciamos a palavra do professor André Maurício Conceição de Souza, vice-reitor, que nesse ato representa o magnífico reitor da UFS. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria aqui de saudar a mesa, o professor Jonatas, o reitor de graduação, a Geovânia, a Suzana, saudar também a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, a professora Lúcia, minha vice-reitora, a professora Yara, saudar os colegas, professores. Fico aqui lembrando que, logo quando a gente assumiu, os 3 anos, pouco mais de 3 anos, nós fizemos várias discussões com relação à perspectiva de tentar criar, né, uma divisão de apoio às pessoas com deficiência, de tentar, de algum modo, fazer um mais daquilo que a gente já estava fazendo. Porque é muito simples criar vagas no vestibular, e isso é importante, mas é fundamental que haja a participação e a incorporação não só da instituição, mas de todos que fazem parte da universidade, né, na problemática, como disse o professor Jonatas, né, muito mais difícil quando a gente também tem que se engajar, e essa necessidade, a gente fica muito feliz quando a gente tem muitos dos professores, então, aí já sentindo que há sim a necessidade de uma melhor complementação, e isso é muito mais do que querer participar de um curso, né? Quando os meus colegas estão aqui querendo fazer esse curso, também fazer parte, né, do processo de querer ajudar, de fazer parte, sim, de sentir a problemática e de mostrar e de sentir a importância do que é uma sociedade em que ver, né, os nossos colegas, os nossos componentes dessa sociedade, muito mais do que indivíduos, mas como uma completeza de seres humanos. Então, isso eu fico muito feliz em ver esses professores. Tenho certeza que isso vai aumentando aos poucos. Depois criamos a DAIN, né, e o setor, um setor que a gente já pode estar vendo aí a Suzana trabalhando muito bem, um setor que a gente, de algum modo, encaminha a institucionalização das ações afirmativas na universidade. Então,
fico muito feliz em ter contribuído, em estar contribuindo a cada passo, né? Porque a história ela vai sendo construída, a gente não vai sentindo, né? Mas a cada passo a universidade tem sido, inclusive, pioneira, foi, se eu não me engano, a primeira universidade, uma das primeiras universidades, acho que com certeza a primeira universidade, a colocar vagas específicas para as pessoas com deficiência, né? Graças a um grupo que já tinha aqui na universidade, na área da educação, discutindo e exigindo da administração esse papel de colocar, né, no vestibular. E, a partir daí também, logo quando assumimos, foi uma cobrança imensa de vários professores do grupo lá da Proeste, em exigir da gente a criação de um departamento que tratasse disso, e agora vem junto com a Prograde fazer esses cursos. Então, a gente fica muito feliz em estar contribuindo, do ponto de vista de administração, para que toda a universidade possa, independentemente da administração, pensar e cobrar e exigir uma posição mais forte com relação às pessoas com necessidade. Eu lembro, apesar de ser de físico, gosto muito de ler sociologia, né, economia, de ser filho de uma marxista e ser marxista, mas tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, né, que não é... Os marxistas não gostam muito dele, porque ele é meio que mais um pouco à direita, e o pessoal de direita não gosta dele porque acha que ele é marxista, né? Mas eu adoro o Zygmunt Bauman, e sou marxista, né, mas adoro o Zygmunt Bauman, e ele diz eu gosto muito que ele diz, olha, como analisar e como saber se uma sociedade é boa ou não, se ela é avançada ou não, né? Então, ele tem uma regra muito simples, que eu uso muito, e gosto muito de usar, que é ver como essa sociedade trata os mais necessitados, né? Então, se você olha uma sociedade, por mais completeza dela, a coisa mais simples de você ver se essa sociedade realmente ela é importante, e se a gente quer a transformação dela, é isso, é ver como ela trata os menos favorecidos. Então, é essa busca que se nós fazemos parte dessa sociedade, somos uma instituição, né, dessa sociedade, que é a universidade, a gente tem que mostrar o exemplo, sim, de tratar da melhor forma possível as pessoas que mais precisam da gente. E esse é o grande objetivo, para o Zygmunt Bauman, da nossa sociedade, tem que ser o grande objetivo também nosso da universidade. Então, parabéns a quem está o dia a dia fazendo esse trabalho, e a gente fica muito feliz em estar contribuindo e parabenizando a todos que fazem todo o dia a dia de estar do lado, né, com o professor Lavina. Não é fácil, né, é um trabalho mais maravilhoso. Tá? De parabéns a todos, fico muito feliz e agradeço a participação. Solicitamos às autoridades que compõem a mesa de abertura que tomem assento nas cadeiras desse auditório. Ao tempo em que convidamos a professora Yara Maria Campelo Lima, do DED, para a palestra com o título A Teia da Inclusão na Formação de Professor, Escuta, Narrativa e Dialogicidade. Também convidamos o professor Fausto Joaquim Moreira da Silva para a palestra com o título A Educação na Era da Pós-Deficiência. E, como mediadora, convidamos a professora Rita de Cássia Santos Souza, do Departamento de Educação. Obrigada pela presença, tenham todos um bom dia.
Então, bom dia a todos e todas. É sempre uma alegria a gente poder estar conversando um pouco, refletindo um pouco sobre a questão da inclusão. Eu estou muito honrada de estar aqui na mesa, junto com a professora Yara e com o Fausto Joaquim, porque me perguntaram até agora, ali no início, fizeram entrevista, né, com a rádio aqui da UFES, e me perguntaram sobre o que eu achava desse momento de estar mediando essa mesa com a professora Yara e o professor Fausto. E eu dizia que, para mim, era a gente poder ter numa mesa os dois lados de uma mesma moeda, né? Então, a gente tem aqui a professora Yara. A professora Yara, ela tem uma trajetória fantástica de contribuição no estado de Sergipe, de atenção à pessoa com deficiência, né? A professora Yara, ela concluiu aqui, acho que foi em 76, não foi, Yara? Concluiu a graduação, e ela já ingressa dando uma contribuição efetiva na rede pública estadual, aqui no estado e no município, aqui em Sergipe. Ela participa da primeira equipe que pensa a questão da atenção, da educação da pessoa com deficiência no estado. E ela não para, né? Então, até agora, ela parece que tem aí alguma coisa especial que a gente precisa descobrir que energia é essa, onde ela busca essa energia, porque ela continua até hoje sendo essa pessoa que dá uma contribuição, né, imensurável, realmente, para que a inclusão possa acontecer, né? Foi a nossa primeira professora aqui do estado que foi fazer o mestrado nessa área. Então, ela termina, não sei se foi 84 ou 87, 85, ela termina o mestrado dela no Rio de Janeiro. Nem se discutia ainda essa questão aqui no estado, né? Depois, com a chegada dela aqui no início da década de 90, aqui na universidade, ela já promove toda uma discussão, cria um núcleo de pesquisa para discutir essa questão, já faz uma provocação na mudança curricular para que tenha a disciplina, para que formem os professores com essa perspectiva, né? Então, ela vem dando uma contribuição maravilhosa, concluiu o doutorado dela em 2009, na UFBA, já também com essa preocupação com a formação de professores, né, para o processo de inclusão, e estudando também esse processo. Então, é uma pessoa que tem uma história, tem uma contribuição efetiva. Não dá para se falar sobre a história da atenção à pessoa com deficiência em Sergipe sem citar o nome da professora Eia Campelo. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa mesa, né, dialogando um pouquinho com ela. E, daqui a pouco, a gente também tem o outro lado da moeda, que é o Fausto Joaquim. O Fausto Joaquim é uma pessoa, né, com paralisia cerebral, que até os 55 anos não teve o direito à escola, não teve direito a estudo, né? E depois a gente pode perceber, ele vai contar um pouco melhor, como na trajetória a sua família contribuiu com esse processo, e como agora, em 2013, a gente começa esse contato e um trabalho com Fausto Joaquim, e a gente descobre um caminho em que a gente encontra uma lei que diz que qualquer pessoa que passe num vestibular ou num concurso e que não tenha formação anterior, que o Estado tinha a obrigação de dar a ela as condições de acesso. Então, a gente faz um trabalho aí com Fausto, né, que não dá para contar a história toda, mas, nos primeiros contatos que eu tive com Fausto, já descobri que Fausto é uma pessoa com um potencial maravilhoso, com conhecimento em diversas áreas. Então, Fausto entende de educação, de economia, de sociologia, de psicologia. Então, uma pessoa muito bem fundamentada, mas nunca tinha tido acesso à escola. E aí, em 2013, eu faço uma provocação para ele fazer primeiro vestibular. Aí ele se prepara para o vestibular, passa, né? E aí, então, com comprovante desse vestibular, a gente vai no Estado e diz: agora o Estado tem que promover o acesso dele à faculdade.
E aí, então, é que ele vai iniciar um trabalho, de forma que ele, em fevereiro do ano seguinte, ele começa o curso na faculdade e, em maio, ele termina o fundamental e o ensino médio. Então, a gente muda um pouco essa dimensão, e isso é muito bacana, porque a gente vai, com isso, quebrando também alguns mitos, né? A gente vai vendo que há muito mais a se conhecer, que nós temos muito ainda que aprender, né? E que o ser humano é algo incrível, que o ser humano tem muitas capacidades e que a história caminhou por um lado, mas, como eu digo no final da minha dissertação de mestrado, eu escrevi que a história nos levou a essa condição insatisfatória, etc., né? Mas que cabe a nós tomar essa história nas mãos e redimensioná-la com a nossa vida, ali onde nós estamos, né? Com aquele aluno que está na nossa sala, na nossa postura com um colega quando nós falamos, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade de estar sempre recomeçando e aprendendo. Então, é com essa alegria e com essa disposição de estarmos iniciando hoje esse curso, essa formação, para nos ajudarmos juntos, né, a refletirmos, repensarmos as nossas práticas, os nossos saberes e fazeres, como sempre diz a professora Yara Campelo, né, que nós estamos aqui, né, para aprendermos juntos, realmente. E aí, nesse momento, eu quero passar agora a palavra, inicialmente, à professora Yara Campelo. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui na mesa com o Fausto, com Rita, que estamos juntas há uma longa história também na educação inclusiva. Eu queria parabenizar a Prograde, a universidade, enfim, e especialmente a professora Giovânia, em nome de todos, que também está envolvido na produção, no desenvolvimento desse curso, a brilhante iniciativa. Eu fico muito feliz, né, porque Rita contou um pouco da minha história e realmente é isso, né? A vida foi toda traçada, os passos, a formação na questão da educação inclusiva. Quando o reitor conversou comigo, né, para a vice-reitoria, então eu olhei e pensei, mas eu caminhei tanto para aqui, para buscar, solicitar, criar, fazer. Então, essa é até minha responsabilidade na hora que a universidade, de fato, está com a perspectiva da inclusão, é minha obrigação. Então, mais uma vez, vou assumir esse desafio, né? Bem, eu procurei trabalhar um pouco conversar com vocês, tentando fazer um diálogo com a temática do encontro, né, do curso, ensinando e aprendendo mediante pessoas com deficiência. E eu vou trabalhar com a teia da inclusão na formação de professor. Escuta, narrativa e dialogicidade, né? Porque o ensinar e o aprender mediante a pessoa com deficiência, que formação nós precisamos? Então, eu trouxe uma frase aqui, uma citação de Emanuel Carneiro Leão, que ele diz o seguinte: a arte de pensar é dada por um modo extraordinário de sentir e escutar o silêncio do sentido nos discursos das realizações. Eu trago essa mensagem dele porque é a coisa que está profundamente mais centrada nesse movimento, é o sentido do silêncio, não é? Então, o que é que ficou tão silenciado que a gente agora tem que fazer, dar som, dar voz, aquilo que nos amordaçaram, né? Então, esse é o momento que eu gostaria também de agradecer e destacar a importância, né? É desafiador o momento, é difícil,
né? As condições parece que cada vez elas pioram, tem corte para tudo, mas eu não posso deixar de considerar, e é isso que me animou a assumir mais um desafio, não posso deixar de considerar o processo de transformação que as universidades e a nossa universidade está passando, não é? Ela deixa de ser uma universidade elitista, ninguém pode negar. Ela hoje passa a ser uma universidade democrática. Ainda muito a se fazer, mas você não tem só na universidade a classe média, a classe burguesa. Hoje você tem a universidade como o ensino superior como um direito, não é? Então, você tem não só as pessoas com deficiência, mas as cotas que favorecem o movimento democrático. Democrática mesmo, talvez a gente não chegue, porque seria direito acesso de todos. Nós ainda não temos, ainda temos uma seleção, ainda temos um caminho, mas eu gosto de comemorar o que já temos, para a gente fazer mais. Entendeu? Então, o estado de normalidade, o aluno ideal, era a senha para entrar na universidade. Não é? Hoje, não. Ela foi substituída pela diversidade. Nós temos muito a fazer para que essas questões se concretizem. Não é? Mas é importante que a gente pontue essas questões. Então, nesta propositura, as diretrizes nacionais para a educação básica, ela exige essa democratização da universidade, exigindo esse resgate dessa dívida social. Né? Como esclarece Santos, por fim, há uma história de exclusão de grupos sociais e seus saberes, de que a universidade tem sido protagonista ao longo do tempo. Reforçando essa propositura, as diretrizes nos dizem o seguinte: um dos desafios postos pela contemporaneidade às políticas educacionais é o de garantir contextualizadamente o direito humano universal, social e inalienável à educação. O direito universal deve ser analisado isoladamente, em estreita relação com outros direitos, especialmente dos direitos civis e políticos e dos direitos de caráter subjetivo, sobre os quais a educação incide decisivamente. Nessa perspectiva, torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de um processo de inclusão social que garanta o acesso à educação e considere a diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. Então, com mais um ganho e muito trabalho que exige de nós, todas essas questões ela está dentro dos cursos de formação da universidade e especificamente das diretrizes das licenciaturas. Né? As diretrizes das licenciaturas nós estamos discutindo para fazer uma reorganização, não é? Vem todo o trabalho é todo centrado não só na formação do professor, né, na formação do educador, mas trazer tudo que estava excluído para dentro da formação. Né, porque é difícil para o professor também receber um aluno surdo se ele não tem o menor conhecimento, não é? Na verdade, nós temos os intérpretes, nós já vivemos momentos piores, que foi o professor rejeitar, eu não sei o que fazer. Hoje eu já vejo os professores buscar que caminho fazer. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Não é? Bem, a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência, eu acho que também foi uma vitória, não é? Que a gente precisa cuidar para que a coisa, de fato, se concretize. E no Brasil nós temos muitas leis importantes que, às vezes, elas não chegam, não é? Mas é até difícil a gente falar hoje sobre todas essas questões,
num processo tão excludente em que o Brasil está se tornando. Né? Mas nós estamos aqui na formação e nós temos que pensar em que caminho, que movimento epistemológico a gente faz dentro do trabalho de formação, não é? E é uma constante essa nossa caminhada. Eu gostaria de destacar o artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, quando ela diz o seguinte, que eu acho que é o ganho que todos nós estávamos precisando e agora é lei. Eu não cansei de explicar porque a pessoa com deficiência não é portador. Você porta a bolsa, deixa de usar, não é portador, você é uma pessoa com deficiência. Né? Então, ele diz o seguinte, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições às demais. Né? Então, esse artigo ele traz assim uma contribuição, além de toda a lei, não é? Mas ele traz uma contribuição, porque a partir dele você tem que mudar. Você tem que ter um outro olhar, um outro caminhar epistemológico, uma nova significação, requer da formação, da atitude, da relação, do conhecimento, não é? Porque nós víamos corrigindo o próprio Ministério, jura? O próprio Ministério da Educação, ele colocava nos documentos portador, deficiente. E eu e Rita viemos de outras pessoas que eu estou vendo aqui na plateia, viemos do excepcional. Não é? Quando eu comecei em 75, que implantamos a educação especial no Estado, já viu que eu sou persistente, né? Eles eram os excepcionais, as classes eram as classes especiais, né? Então, quer dizer, o ranço que fica, não é? Não, deixou, mas não consegue ver que era uma pessoa com deficiência. É deficiente ou é portador? Bem, agora é lei. Ele é uma pessoa com deficiência, né? Porque uma pessoa com deficiência, ele tem uma deficiência, mas ele não é deficiente. Ele seria completamente deficiente. Você viu que maravilha nós tivemos de ver aqui a apresentação. Deixa a gente até pequeno em querer se aborrecer por nada, não é? Porque nós temos tanto. E a menina deu um show, e a professora maravilhosa, né? Ela superou, não é, todas as barreiras, não é, que poderia impossibilitar a menina de dançar. E não sei se vocês observam, no movimento da dança, ela solta mais o corpo, ela tem mais potência no movimento do que se ela não tivesse aqui, não é, exercitando o dançar. Não é? Então, é preciso que a gente compreenda que, mesmo a pessoa com deficiência, às vezes a barreira é nossa. E, muitas vezes, a barreira está internamente construída. Não é? Porque há uma tendência muito grande da gente ver o não no outro. Não é? Então, que comprometimento eu tenho quando o aluno não aprende? É só o aluno que não aprende? Qual é o meu implicamento nessa questão? Eu tenho um peso aí. Não é? Então, você costuma muito ver as pessoas colocando, tem meninos de cota excelentes, e tem meninos de cotas, como todos os outros, que não estão muito bem. Mas eu só vejo a queixa, não estão preparados, não estão prontos. E qual é a sua responsabilidade social com essa questão? Nós brigamos a vida toda, a minha geração brigou o tempo todo pela abertura da universidade, pela democratização da universidade. Aí muita gente já se aposentou, estamos novos, que passaram por outra história. Mas qual é o comprometimento meu social com o aprender do outro? Não é? Então,
Isso é uma coisa muito importante, a gente compreender por que é uma pessoa com deficiência e não uma pessoa deficiente nem portador, né? Então, é ótimo que agora é lei. Outra questão que eu gostaria de realçar é, às vezes, o não aprender da pessoa com deficiência, que é o que nós estamos tratando, não está em decorrência da sua deficiência, mas dessa barreira que o outro coloca, não é? Historicamente, se via sempre a impossibilidade, não é? Eu costumo dizer que o momento agora é o avesso, né? A gente tem que trabalhar com o avesso epistemológico do que se trabalhava, não é? Porque a gente via sempre a impossibilidade. Agora, a gente precisa, até para olhar eu sempre dizia que quem ia ensinar a educação era a educação especial. Porque, na hora que você tem essa compreensão, na hora que você... Porque o que eu estou dizendo é para todos, não é só para a pessoa com deficiência. O que existe é uma variedade de escuta, uma variedade de atenção, uma variedade do fazer, a diversidade do fazer, não é? E, muitas vezes, nós fomos muito colocados em forma. Às vezes, é essa forma que a gente não consegue quebrar, entendeu? Então, para eu não sair do que eu pensei para falar para vocês, o desafio posto na contemporaneidade a respeito da educação, implicada na política da cultura de inclusão, ela requer compreender o quanto a perspectiva vislumbrada pela complexidade do sentido inclusivo pode mobilizar essa desconstrução do pensar e do fazer excludente, desafiando o caráter hegemônico do conhecimento que domina, silencia a diversidade, a multiplicidade, negando outras formas de conhecimento que não se enquadram na racionalidade científica. Como dizia Santos, um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. Não é? Às vezes, a pequenez é nossa, que só sabe pensar de uma forma, né? Só sabe entender dentro de uma metodologia, né? Então, essa desconstrução é o maior desafio e, aos poucos, a gente vai conseguindo. Mas, em qualquer área, em qualquer nível, até no ensino regular, né, nós precisamos desconstruir. Né? E, para a gente desconstruir, é preciso que a gente desconstrua primeiro na gente. Não é isso? Então, eu desenvolvi um trabalho sobre essa questão, sobre a formação do professor. O meu trabalho foi tecendo saberes, dizeres, fazeres na formação contínua de professor, uma perspectiva de educação inclusiva. Exatamente que eu partia do princípio de que, como é que o professor que passou a vida nesse silenciamento, nessa negação da multiplicidade, do pensar, do fazer e do ser, de repente ele vira. E agora, no avesso, em vez de eu ter um pensar linear, eu preciso ter um pensar pela complexidade e na complexidade. Eu não posso pensar só de uma forma, não é? Então, eu fui fazer um trabalho com os professores do Estado e do município, ouvindo eles narrarem, né? Porque é a única história que é de autoria, é a sua história, não é? Então, eles precisam ser autores, né? Então, na verdade, o espaço para que isso acontecesse foi nesse tecer complexo da diversidade, germinando um espaço de possibilidade, onde a multiplicidade de vozes, de pensar, de viver, de aprender, de ser, dialogue, e nele se implica e se revela um novo jeito de significar a formação de professor. Não é? Porque a gente, para fazer isso, é preciso que a gente exercite um pouco. Não é?
Eu nem escuto meu colega falar. Eu nem sei a pesquisa que ele faz. Eu não dialogo com a pesquisa que ele faz. Eu nem trago a minha pesquisa para mexer no meu curso. É difícil você acreditar que essa garota tem capacidade de dançar, se você está tão fechado nos seus conceitos bem cartesianos, né? Então, a essência desse desafio está em desvelar o silêncio do sentido, o que foi silenciado pela imparcialidade, neutralidade e pelo rigor do conhecimento científico presente na formação do professor. Para o esclarecimento dessa questão, é essencial compreender a significação da hegemonia do conhecimento, que transversaliza o processo de formação e divide a informação, né? Porque eu acho que ninguém se forma. Nós estamos em formação. Até hoje, eu ainda me sinto em formação. A esse respeito, o SERPA, analisando o referencial hegemônico, ele traz uma grande contribuição. Ele vai colocar o seguinte: sabe-se que essa questão tem subjacente 2 tipos de exclusão. A exclusão material, quando não somos incluídos no referencial hegemônico, e a exclusão simbólica, pela assimilação do referencial hegemônico, com consequência, renúncia do seu referencial original. E é aí que nasce o silenciamento, o você ter que silenciar o que você sabe para repetir o que o professor diz. Não é? Quantas histórias nós engolimos e deixamos fora? Por isso que, às vezes, as crianças não gostam da escola, né? Porque na escola tem normas que impedem de você pensar, impedem de você ser, impedem de você dialogar. Então, a simbologia mais forte disso é quando você abre a porta e os meninos saem correndo para serem. Não é? Isso é uma coisa que... Bem, então, como saber que se procura? É do tipo compreensivo, hermenêutico, profundamente enraizado no discurso dos narradores. O conhecimento dos professores, dos processos de formação, pertence, antes de mais, àqueles que se formam. Portanto, as narrativas, o que sente, o que revela os professores, são de extrema importância para o ensino e para a pesquisa. Não é? Essa é uma contribuição de Moita. Então, a Catine, ela vai mostrar também uma coisa muito interessante, que eu também observei, é que o conhecimento que o professor tem, ele não nasce só do conhecimento da formação. Ele está lá, na sua vida, na sua história. Não é? O nó da exclusão vivenciada está lá. E, por incrível que pareça, muitas vezes mais na família do que na escola. Ele, na escola, fortalece, amplia, mas o nascedouro dele é na família. Então, eu trouxe algumas situações, porque os nossos tempos, o problema é sempre o tempo. É um tempo que é pequeno, né? Então, mas eu queria que a gente visse o que a gente poderia mudar na formação e o que é que a narrativa, a escuta, a dialogicidade me revelou. Não é? Então, nós trabalhamos com a questão da compreensão de si, o conhecimento do compreender na perspectiva colocada por Heidegger. O compreender é o ser existencial do próprio poder ser da presença, de modo que, em si mesmo, esse ser abre e mostra quantas anda seu próprio ser. Isso foi assim fantástico. As professoras, uma professora do Estado, em algum momento eu vou colocar, mas ela exercitando o que Heidegger coloca, que ela nem tinha tanto conhecimento a respeito, mas ela descobre a escuta, que eu chamei depois de escuta interativa. Porque, à medida que a narrativa nasce do seu próprio movimento existencial de ser, ele tocou a todas as outras e foi mobilizando a fala da outra. Ela disse: Yara, eu já sei agora o que é a escuta. Não é escutar só. É porque, à medida que eu escuto, eu presto atenção, o que a professora está dizendo tem a ver com a minha história, eu já me mobilizo a falar. Já traz um significado, porque já mexe na minha história, já mexe na minha significação. Não é?
Isso aí eu chamei de escuta interativa, porque é uma forma, à medida que você desenvolve essa escuta, isso é fundamental para a formação de professor, isso é fundamental para a formação de do bacharelado também, né? Isso é fundamental para a vida, né? Porque o que eu estou trazendo aqui é o que é importante, principalmente na questão do ensino e do aprender mediante a pessoa com deficiência, não é? É preciso que eu escute, que eu compreenda, que eu sinta, que eu troque, não é? E é muito interessante a narrativa dentro da formação. Ela foi muito interessante porque ela traz uma outra questão, não é? Nós temos uma formação, nós temos uma prática de um raciocínio, de uma lógica muito linear. A narrativa ela traz outra lógica, a lógica que a gente precisa, porque quando você vai narrar, você desenvolve um pensamento pela complexidade. Você vai também fazer o percurso intertransdisciplinar. Você vai no passado, vem para o presente, mexe com todo o conhecimento que você teve, pinça todas as significações e experiência, você exercita esse pensar pela complexidade, não é? Isso foi assim fantástico. A outra professora me dizia o seguinte: o pensamento linear, a lógica linear que ela sempre usou, não é? E foi fantástico, porque as professoras se revelaram. O segundo livro eu ainda estou devendo, que elas construíram textos maravilhosos, mas ela dizia que quando entrava um menino, ela já dizia, bem, é síndrome de Down, então ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Ela já estava descrevendo todas as condições, todas as futuras questões que ele podia fazer e todos os limites, né? O exercício dela vivenciar diferentes, a escrita deu essa perspectiva também. Porque eu estou correndo por causa do tempo, mas uma das questões muito interessantes é o conceito da incompletude. Não é? O conceito da incompletude, elas vivenciaram, porque você não aprende o outro dizer, você aprende vivenciando. A escrita deu a ela esse conceito. Por quê? Porque, primeiro, elas narraram e eu filmei e dei a elas para escreverem. E elas trouxeram ainda a escrita descritiva, né? Apesar da narrativa, até a coisa fluir mais. Mas, na hora de botar no papel, ainda elas trouxeram a escrita descritiva. Mas eu não queria a escrita descritiva, eu queria você. Isso eu dizia a ela. Eu queria a alma, eu queria o sentimento, eu queria a pessoa, a pessoa que vivenciou. O que é que isso significou para você? Eu tive uma das professoras que eu perguntei a ela se ela não tinha, no interior, que ela nasceu no interior, sempre a gente tinha um baú, né? O que é que você guarda no seu baú? Bem, nós trabalhamos também com música, com filmes, né? Que despertasse mais esse sentimento que estava lacrado. O que eu queria era dar voz, dar sentido ao silêncio e fazer esse silêncio acordar, que era ela própria, né? Mas, na hora da escrita, esse movimento, nós trabalhamos com dois conceitos que elas aprenderam vivenciando. Primeiro, a escrita e a reescrita. Não tinha correção, mas tinha diálogo, né? Então, esse movimento dela escrever o que ela narrou, né? Eu sempre querer mais, e ela, à medida que foi se envolvendo com a história, ela mesmo queria mais, ela viu que não tinha fim. E aí nós trazíamos a discussão para mostrar também. Há uma incompletude natural no aprender, no fazer, que você não sabe onde você chega.
Então, isso lhe permite a compreender o quanto você pode investir cada vez mais na possibilidade do outro, né? E outro conceito vivenciado que ela precisava muito para a sala de aula dela era a zona de desenvolvimento proximal, né? Porque todo o movimento de escrita e de reescrita, eu trabalhei com a mediação. Eu dava pistas, alguma coisa. E se você pensar dessa forma, ela foi compreendendo que não é o menino que não sabe, sou eu que não estou sabendo mediar. Entendeu? Então, isso foi muito interessante vivenciar. Outra coisa muito importante é elas saírem. O susto ao se perceber excluído foi modificando a perspectiva em ver a pessoa com deficiência ou sem deficiência em diferentes dimensões. Né? Porque, na verdade, elas foram compreender onde é que estava o nó da exclusão. Por que ela tinha determinada atitude nesse momento, elas mesmo que chegavam, eu só estava mediando a coisa, mas ela mesmo que chegava, por que eu tinha essa atitude? E aí foi buscar, fazia o link com a história dela, onde é que estava esse aprisionamento, não é? Às vezes na ação do pai, às vezes na ação da... Não é? E outra coisa muito importante do diálogo, não é? Que nós criamos um movimento democrático. Cada um tinha o seu tempo. E não o tempo de falar, o tempo de dizer. Entendeu? Aí uma professora perguntou, não sei por que aqui a gente não está se estressando, né? Mas era que eu queria que elas aprendessem que, principalmente a criança com deficiência, precisa ser respeitado o seu tempo. Né? E elas aprenderam, porque cada um tinha o seu tempo de pensar, de falar, de escrever, de me procurar dentro do seu movimento. E isso eu achei assim, muito importante. Outra coisa que ficou, a padronização, a gente tem padronização. Hoje não se tem tanto, né, a questão da padronização de letra, a padronização do comportamento. E esse movimento fez elas perceberem, demonstraram concretamente a autonomia e a autoria delas. Cada uma, apesar de ter passado por histórias semelhantes, elas deram uma significação para si diferente. Né? Isso fez elas compreender uma outra coisa muito importante ao você lidar com a questão da deficiência, que é a diferença... é a diferenciação de ser e não deficiência. Não é? Mesmo a pessoa, mesmo uma turma com deficiência visual, ele tem a deficiência visual, mas a diferença é a diferenciação de cada um é como é. Não é? Tentaram botar a gente em forma e a gente vai saindo e vai escapulindo, depois de um século de vida é que você vê que o mundo é cor-de-rosa, é azul, é verde, não é só marrom. Né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, essa questão. Né? Porque, às vezes, as pessoas confundem, querendo mascarar a situação, diferença com deficiência. Não, a diferença, a filosofia que já me diz isso, né? É uma diferenciação de si. E ela está em todos. Não é? É ela que lhe dá a identidade. É a sua diferenciação de ser. Não é? Bem, a flexibilidade é outro conceito fundamental para todas as instâncias, mas para a questão da deficiência também. Não é? Então, esse movimento revelado na relação prospectiva, de interpretação, de compreensão, de ouvir, de dialogar, né? De não ter uma forma só de fazer, cada uma produziu o seu texto de forma completamente diferente, cada um tinha a sua opinião e não tinha a correção nem a censura, né?
a relação comigo de a correção, porque o português foi uma coisa terrível na nossa vida, né? Como ele nos aprisionou, né? Então, tem uma forma correta de você falar, e nisso hoje nós já temos experiências aqui no Departamento de Letras, e no Estado também já tivemos experiência, ainda deve ter no município também, da questão discursiva, na questão da produção do texto, não é? A questão de trabalhar o português em cima da produção. Você se revela, depois você bota forma. Não é? Mas é tão interessante a escola ensinar você a dizer uma frase: a boneca é bonita. Você, com 2 anos, você já diz frase. Antes disso, mesmo apontando, você já está dizendo frase. E entra na escola, o povo diz que você não sabe dizer frase, ainda vai aprender, fica que nem um papagaio, né? Bem, pois é. Então, uma das coisas interessantes é que esse movimento da formação trouxe para a minha compreensão da formação, principalmente com a questão da deficiência, que eu chamei do nascedouro inclusivo autopoético, né? Que cada um fez o seu próprio movimento, cada um fez sua própria produção. E, como dizia Maturana, o mecanismo que faz dos seres vivos sistemas autônomos é a autopoésia que os caracteriza como tal. E esse movimento, nesse processo tão natural, tão barato, né? Não tem custo, a escuta, o diálogo, a compreensão de si, a compreensão do outro, não tem custo, não é? Então, é ele que gerou esse movimento autopoético. E é isso. Qualquer coisa mais, a gente tem um debate, porque senão amanhã acaba. Obrigada. A gente agradece, não é, a professora Yara. Eu não me canso de ouvir Yara, né, porque vejo assim, um poço de sabedoria, né? Então, uma pessoa que ela tem teoria, ela tem prática, e ela faz essa relação entre a teoria e a prática, né? Tomar uma dimensão incrível, né? E ainda fala sobre tudo isso com poesia, né? Então, faz a gente realmente deslumbrar, né, outras possibilidades. E agora, então, eu vou passar a palavra ao Fausto Joaquim, né? Então, complementando também um pouco as informações sobre o Fausto Joaquim. O Fausto Joaquim ele é um autodidata, escritor, poeta, pesquisador, é membro aqui do nosso núcleo de pesquisa sobre a inclusão da pessoa com deficiência, conferencista com experiência em âmbito nacional, já esteve à frente de várias entidades, né, de atenção à pessoa com deficiência, tendo neste ramo já mais de 40 anos de militância, né? Um defensor e teórico desse tema, tem uma vasta experiência na área de sociologia, né, e está cursando pedagogia por uma questão histórica, digamos assim, porque a gente está anos-luz de onde esteve e está anos-luz de onde nós deveríamos estar também, né? Então, faz parte da história, mas que bom que estamos aqui, que estamos tendo essa oportunidade de dialogar. Então, vou ligar o seu microfone. Cadê? Bom dia. Tá bom o microfone? Eu quero inicialmente dizer a todos
o meu cordial bom dia. Agradecer a Giovânia por, em nome desta academia, intermediar o convite à minha pessoa para ter a honra de participar deste tão importante evento e dizer também do privilégio de estar ao lado de minha eterna professora Rita de Castro e desta mulher consagrada, pioneira na história da educação inclusiva, que é professora Yara Campelo, ao qual um dia eu espero chegar perto do seu estado intelectual e biográfico. Bem, vamos dar início à nossa abordagem, dizendo em primeiro lugar que a nossa dificuldade em incluir, em fazer a inclusão, se dá primeiramente pelo fato da essência da proposta da inclusão consiste no amor incondicional. A essência da inclusão consiste nisso, em amar incondicionalmente o outro, ou seja, aceitar o outro como é. E quanta dificuldade nós temos de fazer isso. Dificuldades naturais e dificuldades herdadas através de processos históricos em professora e de professoriado. Quanto difícil aceitar o outro como ele é, como difícil. Mas esta é a essência da proposta da inclusão. Nós não temos como fugir disto. E isto reclama uma modificação radical, uma revolução radical a nível atitudinal e a nível do modelo educacional em vigor, que é excludente a partir das provas, do modelo de avaliação que é aplicado, que em verdade não é avaliação. Sob o ponto de vista de Emiliano Lucchesi. Lucchesi diz que avaliar
é diagnosticar a dificuldade. Minha toalhinha. É diagnosticar. Obrigado. No caso disso, que é avaliar, é diagnosticar a dificuldade de aprendizagem do outro e promover-lhe a condição necessária para que outro se liberte da mesma. Ainda dá como exemplo a atitude de Jesus em relação a Madalena. Jesus não propôs Madalena. Jesus não examinou o ato praticado por Madalena. Avaliou, ou seja, diagnosticou o ato, dizendo: ninguém vá e não pegue espaço. Ou seja, dando-lhe a segunda chance. Isto é avaliar. Isto é incluir. E nós ainda estamos examinando. Estamos dando nota. E eu sempre digo que todas as notas são divididas em parte. Esta é dada, estas são dadas ao aluno e em parte ao professor. Porque o aluno não aprende, não é apenas porque o aluno é ruim, é muito mais porque a didática utilizada pelo primeiro não é apropriada ao segundo. Então, se um professor dá um zero ao aluno, em primeiro lugar, este está dando um zero a ele mesmo, um zero à sua incapacidade de avaliar, a sua incapacidade de mediar o processo de ensino e aprendizagem, a sua incapacidade de ao invés de sentenciar, sentir misericórdia. E o contrário disto está no nosso modelo educacional em vigor. O que prova que deficientes não somos nós. Deficiente é o modelo educacional em vigor. Deficiente é o sistema educacional em vigor.
e não nós. Isto reclama uma repensar urgente da educação, porque não é possível que continuemos marginalizando, excluindo, sentenciando, como fazemos há milênios, há séculos, a pessoa com deficiência. Precisamos sair dessa fricção que a ideia de um ser humano monolítico, por natureza, a humanidade é plural. E quando admitimos com sinceridade esta pluralidade, diagnosticamos que sobre o planeta Terra não existe ninguém normal, nem existe ninguém deficiente. Todos nós somos um pouco de cada. Entretanto, existimos em continuar dizendo que alguns são isto e outros são aquilo. Fabricamos a ideologia falsa da normalidade e a falsa ideologia da deficiência, quando em verdade todos nós somos apenas seres humanos. Mas o meu tema é a educação na perspectiva da era da pós-deficiência, o qual é inspirado nesse livro de minha autoria que está vindo aí fora com minha mulher, para quem quiser se aprofundar. O nosso modelo educacional é forjado ainda no tempo do industrialismo, na era industrial, na qual todos podiam ter um carro, desde que esse carro fosse preto. Ou seja, na era em que preponderava a ideia monolítica, a ideia de que tudo e todos tinham que ser iguais. E se existe igualdade, senhores e senhoras, ou melhor, e se existe deficiência, a igualdade talvez fosse a mais grave das deficiências, porque nos tornaria massa único
sem peculiaridade, sem propriedade. Não, senhores. O que existem não são pessoas com deficiência, são pessoas com um jeito personalizado de ser. Um jeito esse. Um jeito exclusivo, porque a natureza é exclusiva. Nós somos, cada um de nós é uma singularidade. Isto não por condição, mas por natureza. Ou seja, naturalmente somos singulares. Naturalmente, cada um de nós, longe de ser deficiente, tem apenas com todo o direito de ter um jeito personalizado de ser. Todavia, em função do interesse econômico, em função da escala de valores do mundo, o lucro, né, está em primeiro lugar e não a vida. Quando a tecnologia era rudimentar, dependia sobremaneira da força física e não nos permitia produzir, não nos permitia gerar receita, ter poder de compra. Por tal razão, fomos considerados deficientes, não pela condição física, não pela condição sensorial, mas pela falta de poder aquisitivo. Essa é a verdade que durante toda a história que se tentou disfarçar. Porém, a coisa mudou. Hoje chegou-se ao tempo de pensar. Hoje produzir é pensar, porque a tecnologia, o estado evolutivo tecnológico a que chegamos nos permite ser assim. E pensar é criar, não é seguir padrões. Todavia, o modelo educacional atual nos educa para que repitamos sempre a mesma coisa. É um modelo apenas tecnocrático, que forma apenas o técnico, não forma o ser humano, que me ensina
apenas a ser técnico, mas não me ensina a pensar. E sem pensar, eu não sou ser humano. Sem pensar, eu nem exerço a minha cidadania. Sem pensar, eu sou apenas robô. Eu que essa época se mudou, educacional ultrapassado, carcomido, faz conosco. Nos robotiza, nos mecaniza, nos torna máquina. Já dizia Charles Chaplin. Senhores, isto é um problema cultural. O grande sociólogo italiano Domenico de Masi, citado nesta obra, diz no seu livro A Sociedade Pós-Industrial que tecnologicamente nós evoluímos na velocidade da luz, mas culturalmente na velocidade da tartaruga. Todavia, entendo que esta constatação deve nos servir não para nos conformarmos com tal situação, mas para estudarmos no sentido de como fazermos para conciliar a velocidade da evolução tecnológica com a velocidade do avanço cultural. Não podemos nos conformar com tal incompatibilidade. Não podemos aceitar a afirmação de que isso é natural, de que o processo cultural demora de avançar e ficarmos de braços cruzados. Alguma coisa tem que ser feita para que a evolução tecnológica e a evolução cultural, quando colocados nos dois pratos da balança, tenham o mesmo peso. Porque nós já não é tempo de continuarmos deixando pessoas como nós pagarmos por um crime que não cometemos. E que nem sabemos que crime foi esse. Apenas sabemos
que a sentença que nos é aplicada é a exclusão. E a exclusão educacional é a pior fração desta sentença. Porque sem educação nós não nos habilitamos para nos contextualizarmos. Um processo social em decurso, sem educação, não há inclusão. E educação libertadora, não educação domesticadora como esta em vigor. Novamente eu repito, sem educação não há inclusão. Obrigado. Agora aceito água. Então, gente, né, como até escrevi no meu último artigo, não podemos fazer nada mais para eles sem eles. Precisamos fazer com eles, refletindo junto com eles, porque eles conhecem o contexto, eles podem nos ajudar a entender o como fazer, que muitas vezes nos questionamos, né? Como fazer? Né? Como fazer uma avaliação para um aluno que não escreve? Como fazer uma avaliação para um aluno que não enxerga? Né? E tantas outras questões. Né? Então, eu penso que eles podem nos ajudar muito. Então, esse nosso diálogo precisa ser sempre nessa parceria. Aí, agora, nesse momento, a gente abre para perguntas, né? Para que a gente possa dar continuidade a esse diálogo. Então, tanto a professora Yara como o Fausto estão aqui à disposição. Aqueles que desejarem podem vir ao microfone ou trazer aqui a sua pergunta, como vocês acharem melhor. Temos ainda um tempo para isso. Obrigado. Parabenizar aqui os palestrantes, professor Yara e o Fausto, pelos esclarecimentos que nos traz aqui e faz-nos lembrar realmente que, do jeito que está, não atende mais, não é mais suficiente. Mas nós que militamos no chão de aula, eu particularmente na Universidade Federal e no Instituto Federal de Sergipe, sinto, né, a dificuldade e não vejo, né, digamos assim, possibilidades de a gente romper e ir ao encontro para ir buscar os caminhos que nos levem a vencer essas questões, né? Agora, com as metodologias ativas,
né? Talvez a gente possa começar a caminhar ao encontro realmente de uma educação inclusiva. Em nível teórico, essas coisas estão muito claras, né? Penso que quem se debruça sobre essa questão, não somente sobre a questão de uma educação inclusiva, ou simplesmente da educação, né? Que a educação, por si, deve ser inclusiva. Ela existe para ser inclusiva, né? A gente se pega atados, né? Nós nos pegamos atados num sistema rígido, autocrático, que nos leva a uma posição de contradição, né? Porque pensamos de um jeito, mas somos obrigados a fazer de outro jeito. Porque você tem, de novo, professora, né, o tempo, né, para nos domar, né? Nós temos um programa a cumprir, nós temos uma avaliação a fazer e um resultado a oferecer sobre o desenvolvimento cognitivo daquele aprendiz, né? As tecnologias, como muito bem disse Fausto, as tecnologias digitais, as tecnologias intelectuais, elas vieram e podem ser utilizadas para agregar, né, valor, para facilitar essa aproximação, né, do atingimento desses objetivos. Mas também nós não vemos isso estar acontecendo. Nós vemos mais mau uso de tecnologia, ou mesmo não uso da tecnologia, do que o uso com o bom uso das tecnologias, né? Usamos tecnologias mais caras, fazemos upgrade tecnológico para continuarmos fazendo o que nós já fazíamos antes, sem as tecnologias digitais. Então, por quê? Porque nós não conseguimos nos desvencilhar do modelo. Um modelo pautado, focado na ensinagem, na transmissão do conhecimento, né? E quando a gente, então, utiliza uma tecnologia mais flexível, que permite, sim, ir explorar estratégias mais flexíveis, nós não conhecemos as estratégias. Então, fazemos mau uso ou desuso da tecnologia que está ali presente, né? Porque eu considero o computador como um exemplo canônico de flexibilidade. É uma máquina fundada num sistema binário, ou seja, só há duas possibilidades, e com essas duas únicas possibilidades, que é o bit 0 e o bit 1, a gente consegue reutilizar, ressignificar essa tecnologia para os diversos usos que todos conhecem aqui, né? Então, para se usar o computador, em qualquer processo, a tônica é a flexibilidade. Senão, você está fazendo um aproveitamento, digamos assim, não está aproveitando toda a potencialidade daquela máquina, ou daquela tecnologia, né? Que é uma tecnologia disruptiva. Ela, para ser utilizada plenamente, ou ela entra num modelo já onde a flexibilidade seja tônica, ou ela vem para romper com o modelo. E parece, professor Yara e o Fausto, e a professora Rita, né, que eu acho que é por aí que a gente vai ter que fazer mesmo, né, vai ter que fazer a fórceps mesmo. E aí entra outra questão, que é a questão da formação, né, quando a gente a universidade estiver formando professores com competências, né, de utilização pedagógica dessas tecnologias, né, a gente vai enterrar definitivamente esse modelo, né? Temos aqui o caso
de sucesso do nosso campus da saúde em Lagarto, que já se desenvolve a partir de um modelo que tenha aprendizagem como foco, né? E um modelo mais flexível. Então, quando você está operando num processo onde a flexibilidade está na raiz, né? Essas tecnologias são vistas e são utilizadas para, de fato, facilitar. Quando não, é somente para fazer o mesmo, né? De forma mais cara, até eu digo assim, né? Então, quero parabenizar as falas aqui dos dois palestrantes. Me fez recordar muito minha tese, doutorado também, porque trabalhei com Maturana, né? A autopoiese é uma teoria que nos ajuda muito a vencer, ou a quebrar, a romper esse quadrado e a compreender que a autonomia está na raiz da vida, né? Parabéns a GEL, que, né, está possibilitando a gente aqui pela primeira vez na Universidade Federal de Sergipe. Eu estou inscrito no curso, né, para poder compreender melhor, né, esse ser humano diferente de mim, né? Eu tenho aluno na computação, aluno com dislexia, né? Tenho aluno com cadeirante, né? E esses não há problema, eles até é possível encaixá-los no modelo, porque as deficiências que eles apresentam não os inabilitam para desenvolver o modelo presente, né? Mas eu já tive aluno cego, e, pasmem, comigo acontecia isso. Primeiro, a reação que eu tive com o aluno cego é querer falar alto com ele, né? Ele disse: professor, eu sou cego, não sou surdo, não, né? Depois, dando uma disciplina técnica de banco de dados, onde a gente usa muito recurso gráfico, né? Porque é projeto, como é que eu vou, né, apresentar modelos de modelagem gráficos para uma pessoa que não enxerga? E aí é que vem, poderia estar ali a tecnologia presente para ajudar, e não estava, né? Então, parabéns à professora Yara, à professora Rita, que militam já há muito mais tempo, né? Basicamente, a professora Yara é a gestora, né? É quem conduz é quem defende, né, essa bandeira aqui na nossa universidade, e certamente agora será feita com mais força, né? Então, era isso, e parabenizar mais uma vez a vocês. Obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Eu queria só trocar a fichinha com... Então, veja bem como foi constante na sua fala. O problema é nosso, de estar preso ao modelo. Então, eu acho que a tecnologia, sem dúvida, ela é assim, um grande instrumento, né? Mas eu tenho a expectativa que eu conheço tanta gente que já lida e já faz um trabalho... Eu acho que isso será multiplicador, porque se a tecnologia também não mexer na sua lógica para trazer isso para a sua prática, fica só um instrumento, entendeu? E nós precisamos muito, porque nós, apesar de estarmos no top da tecnologia, nós não temos nem Wi-Fi nas salas. É uma verdade, entendeu? Então... nós temos que apostar em tudo. E eu aposto no ser humano. E acho que você também, senão não estaria trabalhando tanto na perspectiva autopoética. Tá bom. Então, eu, ainda nessa dimensão, não é, eu queria... o Fausto agora tem uma escola que, na disciplina de robótica, né, e tecnologia na escola, uma escola de fundamental, ensino médio,
junto com o professor, eles criaram agora um produto que ajuda o Fausto. O Fausto está digitando, usando o computador. Né? Então, assim, a gente vê assim, a gente precisa caminhar, né? São adolescentes que estão fazendo. O mecanismo também me ajuda a acessar a internet. Que para mim, que sou pesquisador, inclusive eu trabalho de sociologia em cima da história da inclusão e da exclusão que depois, por conta da criança, eu implantei para escrever para mim. Minha mulher, quem digita para mim, segundo, para eu pesquisar, eu tinha que ler livros, claro que tem, mas isso tem muito pouco do acervo de conhecimento que é a internet, porque não podia acessar por conta própria. Esse aparelho me foi proporcionado. Agora quero dizer nesses últimos minutos que tudo é moderno, é paradigma, direção na mão. A própria ciência, a própria tecnologia segue modelo segundo a Binarese no seu livro. O homem em busca da felicidade, que é o seguinte, a premissa da ciência e da tecnologia é fazer não apenas o que é bom, mas fazer tudo o que é possível fazer. Já estavam dos grandes entraves, quando em verdade a ciência e a tecnologia deveria existir apenas em função do bem. Como um sociólogo indiano que viveu há séculos atrás escreveu um livro intitulado em português, para o português, Ciência por Amor. O problema é justamente este. O modelo educacional está investido. A ordem natural do modelo educacional está investido. Mas a ordem também natural, o progresso científico e tecnológico está invertida. Porque o correto não é fazer tudo o que é possível fazer. O desastre da energia nuclear, que é um exemplo do que é resultado do que fazer tudo o que é possível fazer. O correto seria fazer apenas o que é bom. Esse é que dá o problema. O problema está nos modelos que as coisas
conseguem, né, professora? Então, gente, a caminhada, né? Então, como eu disse, o caminho se faz caminhando. A gente está dando esse pontapé inicial, né? Esse curso é um curso ainda introdutório. Naturalmente, a gente vai se aproximar um pouco mais dessa realidade, desse contexto. Vamos começar a vislumbrar outras possibilidades, que depois teremos que ir nos aprofundando, né? Mas eu penso que esse momento seja muito importante, porque faz a gente parar, a gente se colocar à disposição do processo para aprender, no processo de aprendizagem, né? Nos colocarmos aqui como pessoas que estão na caminhada, como disse Yara, que estamos nos formando o tempo inteiro e que, por isso, ainda temos muito o que aprender. E aí a gente vai fazendo essa caminhada junto até o mês de setembro, né? Nos encontrando nas sextas-feiras. Nossas sextas-feiras de agora até setembro serão, né, bem particulares, porque nós estaremos adentrando um pouco nesse universo com um pouco mais, né, de força, né? Porque às vezes a gente ouve falar pontualmente, a gente leu alguma coisa, a gente discutiu alguma coisa, a gente encontra na nossa sala de aula um desafio, mas às vezes a gente não tem com quem trocar, com quem dialogar sobre isso. Então, durante esses dias, a gente também vai ter essa possibilidade de refletir juntos e pensarmos juntos como podemos melhorar o nosso saber fazer pedagógico, né, dentro dessa perspectiva da inclusão. Então, queria agradecer a todos, agradecer a GEL, né, pelo convite, agradecer a vocês que ficaram até agora, agradecer à professora Yara e ao Fausto, né, e nos colocamos à disposição de vocês para a continuidade. Eu vou deixar com a professora Giovânia 2 livros, aí foi a minha tese de doutorado, Tecendo Saberes, Dizeres, Fazer, Informação Contínua do Professor, uma perspectiva de educação inclusiva. Vou deixar para ela sortear com vocês. E agradeço também o momento, espero que tenhamos mais e muito mais. Obrigada. Nós vamos deixar também, né, Thelma? Thelma. Vamos deixar também 2 exemplares da Era do Pós-Deficiente com Giovana para sortear essa. Ponguei na ideia da professora Yara. Ele pongou na ideia, mas queria dizer assim, né, que como a atividade profissional do Fausto são as palestras, são a produção dos seus livros, etc. Aqueles que desejarem também adquirir os livros, então, Thelma, que é a esposa do Fausto, está ali na última fileira, e ela é a nossa parceira aí nesse processo, né, Fausto? E aí, então, aqueles que desejarem podem procurá-la também, tá bom? Permita só divulgar o meu canal, né, na internet, né? Ah, sim. Ah, quem não sabe, o Fausto tem um canal no YouTube, gente. Então, vocês olhem lá e por que não, né? E por que não? Agora não basta visualizar para o YouTube. É muito importante que vocês curtam e se inscrevam também. Porque se não se inscreverem para o YouTube não tem validade. E, por favor, por obséquio. Ok, gente, obrigada.